É. Vamos começar, pessoal, para a gente terminar mais cedo, precisa ir embora mais cedo, talvez. Tem bastante coisa para conversar hoje. Não dá para ficar 4 períodos com vocês, falando na cabeça de vocês, senão vocês vão morrer daqui a pouco. Pelo menos até umas 9h20 a gente vai. Sem intervalo. 3 tempos. Não, aí não. Enfim, o que a gente tem para conversar, galera? Primeiro sobre a disciplina, né? Por que essa disciplina teve uma alteração tão grande, né, em comparação com os períodos passados? Anteriormente, pessoal, ela contava como estágio para vocês. Só que isso fazia com que a gente tivesse mais de 800 horas de estágio. E não é necessário ter mais de 800 horas de estágio. Pode ser, tem universidade que tem, mas segundo a Diretriz Curricular Nacional, não é necessário, tá? Então, essa disciplina tornou-se uma disciplina muito parecida com o estágio, mas ela vai ter que ser avaliada por meio de provas e trabalhos ao longo do semestre aí, beleza? Ela tem essa conotação teórico-prática, né? Então, por ter se tornado novamente uma disciplina com o rito natural de uma disciplina, né, acadêmica, eu vou fazer essa parte teórica com vocês em sala, nesses instantes iniciais, e depois a gente migra para a prática. É por isso que ela tem os 4 tempos. Porque muito provavelmente a gente vai precisar dividir a turma em 2. Uma turma faz nos 2 primeiros, outro pedaço da turma faz nos 2 últimos, e assim sucessivamente, tá? Para a gente ter um bom aproveitamento do laboratório. Ou pode ser também de uma turma fazer 2 práticas, em momentos diferentes aí do dia. Boa noite, boa noite. E, como vocês sabem, né, recentemente eu fui para um congresso em Brasília, que foi um encontro nacional de coordenadores de curso de farmácia, e esse ano a gente discutiu muitas coisas lá que eu preciso passar principalmente para vocês que estão no 10º período, no 9º período. São questões a respeito da profissão, a respeito do currículo, a respeito do profissional que a gente quer para o futuro, e vale muito a pena conversar com vocês. Então, eu escolhi trazer para vocês aqui algumas informações, né, que eu coloquei até no nosso slide, para facilitar um pouco aí da gente conseguir mostrar para vocês o que interessa, né? Então, a nossa disciplina, né, é o controle e garantia da qualidade, né, que a gente vai estar ministrando para vocês nesse semestre. E aí eu vou discutir algumas coisas relacionadas especificamente, né, ao controle e garantia da qualidade, que eu coloquei aqui para vocês. E como nós teremos a avaliação do MEC esse ano, é muito importante que vocês saibam, porque vocês vão estar comigo nessa avaliação. Então, quando os avaliadores do MEC vierem verificar a instituição, eles vão avaliar todos os cursos da área de saúde e vão conversar com os estudantes também. E tem muitas coisas que a gente não consegue trabalhar com vocês em sala de aula, no dia a dia, né? Mas a gente tem que encontrar sempre um momento para poder trabalhar isso aí com vocês. E aí, trazendo o feedback lá do encontro de coordenadores, fica melhor ainda. Por que vocês acham que vocês têm que estudar a garantia da qualidade? Fala comigo. Não, aí você me quebra. Show de bola, chefe? Beleza. Sempre eu pego o relatório dela aí. A Iris. Como é que você sai abrindo a porta? Eu achei que era um aluno querendo entrar, ué. Vem para aula, ué. Já vem para aula uma vez. Onde que entra a garantia da qualidade, pessoal? Qual setor? Industrial. Manipulação. Teria garantia da qualidade, por exemplo, na drogaria? Tudo que é lugar, cara. Então, a qualidade, de um modo geral, né, ela vai permear todos os locais de atuação de todos os farmacêuticos. Todo mundo tem que operar com certa qualidade, né? E, nesse sentido,
quando você pensa nas diretrizes de qualidade, veja que a Anvisa não tem uma série de legislações a respeito, por exemplo, da dispensação de medicamentos. Nessa disciplina é bom pegar vocês no final do curso, que a gente consegue fazer revisões também, né, de todo o conteúdo que vocês tiveram contato ao longo da graduação. Fala aí o nome da portaria que coordena a dispensação de produtos controlados. 344. Não tem como não saber, né? Veja que a portaria 344, ela direciona você como que você tem que fazer a sua dispensação de medicamentos controlados. Quais são as receitas que você tem que reter, quais você tem que entregar para a vigilância sanitária, por quanto tempo você tem que armazenar essas prescrições. A diretriz curricular nacional é o mesmo para cursos de graduação. Então, todo curso de graduação possui a sua diretriz curricular nacional. No caso da farmácia, não é diferente. Tá? Vocês já conhecem a diretriz curricular nacional de vocês? Já ouviram falar em algum momento? Já leram essa diretriz curricular nacional? Muito bem. Nunca ouviram falar, né? Então, para tudo sempre tem uma primeira vez. A diretriz curricular nacional do curso de farmácia estabelece que o farmacêutico deve desenvolver competências relacionadas à promoção da qualidade, segurança e eficácia de produtos, processos e serviços de saúde. Então, a diretriz, pessoal, ela aborda o curso como um todo, a formação profissional como um todo. E dentro dessa diretriz também existe a necessidade de que vocês tenham a competência na questão da qualidade. Por isso que existe essa disciplina no curso de farmácia, tá? E qual é a diretriz curricular vigente atualmente, ó? É essa resolução de 2017. Então, desde 2017 até hoje, nós temos uma diretriz curricular que direciona o que nós temos que ser como farmacêuticos. E isso acaba também determinando o que tem que ser ensinado para nós na graduação. Antes disso, nós tivemos uma diretriz de 2002 e nesse encontro de coordenadores de 2026, nós começamos a discutir qual vai ser a próxima diretriz curricular nossa. E pode ser que isso não interesse para vocês por enquanto, mas seria muito bom contar com a participação também dos alunos na construção dessa diretriz curricular que está para chegar, né? A gente não consegue estabelecer uma diretriz curricular assim rapidamente, vai ser uma discussão que vai demorar muito tempo. Lá em Belém, no final do ano, no Congresso do Conselho Federal de Farmácia, ela também vai continuar sendo, né, debatida entre os farmacêuticos. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, do que faltou, o que poderia ter a mais na graduação. Vocês já trabalham, né, em farmácia, têm perspectivas de fazer pesquisa, têm perspectivas de ir para a indústria? Alguma ideia? Mais práticas, né? Realmente, teve várias discussões lá no encontro a respeito da quantidade de aulas práticas, né? E essa, na verdade, é uma demanda que a gente percebeu em diversos cursos de instituições privadas que estavam lá presentes. A prática, ela tem esse perfil, né, de te preparar para o mercado de trabalho. Outra coisa que a gente discutiu lá, pessoal, que é muito importante, é o seguinte: nós temos eixos dentro da nossa diretriz. O principal eixo, o eixo em que a gente tem mais horas, chama-se Cuidado em Saúde. O segundo maior eixo é a Tecnologia e Inovação em Saúde, e nós temos também o eixo de Gestão em Saúde. Então, esses eixos também estão sendo debatidos. Muitas das mudanças que aconteceram com o currículo que nós, professores, tivemos em relação ao de vocês, foi por conta dessa mudança de diretriz curricular em 2017. Então, muitas vezes você pode achar assim, eu queria disciplinas que são mais voltadas para a indústria, mas, na verdade, quem alterou isso aí do currículo que nós tivemos, porque todos os professores de vocês formaram antes de 2017, né? Nós não estamos tão novos assim, então nossa formação foi diferente. O que aconteceu depois de 2017 é que não fica a cargo do coordenador de curso ou da instituição escolher o que ela vai aplicar na graduação. Tudo depende das diretrizes, né? A gente tem que seguir a diretriz. Existem universidades que não trocam sua diretriz porque, no passado, isso só era verificado caso o curso fosse mal avaliado no ENAD. Mas, nos últimos tempos,
principalmente do ano passado para esse ano, os cursos vão ser avaliados anualmente. Então, até o setor público vai ter que se adequar às diretrizes curriculares nacionais, tá? Então, voltando aqui para o nosso tema, né, que é a garantia da qualidade, garantir a qualidade, segurança e eficácia de medicamentos e demais produtos para a saúde. Ao longo desse semestre, vocês vão ver que essa garantia da qualidade não está só relacionada exclusivamente ao medicamento. Tem outros componentes que também precisam passar por essa mesma avaliação, né? Os alimentos, os produtos farmacêuticos, né? Por exemplo, os equipamentos. Aquele equipamento, o glicosímetro, também tem uma série de itens de qualidade que ele tem que cumprir. As seringas, né? Por exemplo, as lancetas, tá? Atuar em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento, produção e controle de produtos farmacêuticos. A garantia da qualidade é muito abrangente. Então, para que você tenha um produto com qualidade, de fato, você tem que estar em todos os ciclos de desenvolvimento, desde a pesquisa até a produção, a distribuição, o armazenamento e a dispensação desses produtos farmacêuticos. Você tem que ser capaz de desenvolver e aplicar tecnologias e processos voltados à saúde. E para que você faça isso, tem que ter noção relacionada à garantia da qualidade e principalmente ao controle de qualidade, né? Tomar decisões fundamentadas em evidências científicas e requisitos regulatórios. Ao final da aula eu vou mostrar casos para vocês, né? Um caso desses eu tive até envolvido parcialmente, que eram problemas na síntese do carisoprodol. Na síntese não, na produção do medicamento carisoprodol, relacionado à matéria-prima. Eu vou mostrar para vocês na prática como que um farmacêutico lida com esse tipo de questão. E atuar de forma ética, crítica e comprometida com a proteção da saúde da população. Então, por mais que você esteja dentro da indústria, galera, e vocês sabem que a indústria pode ser meio... Como que eu posso falar? Vocês entenderam, meio diferente? Você tem que manter sólidos os pilares éticos da profissão. É o juramento que vocês vão fazer daqui a pouco, no final do ano. A questão ética não pode ser deixada de lado. Por quê? Porque se você é negligente nesse ponto, em algum momento isso vai impactar em quem não deveria impactar, que é o usuário dos medicamentos, dos produtos, que é a população, certo? Então a gente sabe que existem certas pressões, né, dentro do meio industrial, mas nós não podemos ceder. E no caso, pessoal, a diretriz curricular nacional, como eu estava comentando com vocês, é necessário que exista uma relação estreita entre as exigências das diretrizes para a formação do farmacêutico e o plano de desenvolvimento da instituição do Centro Universitário de Barra Mansa. Digamos que o Conselho Federal de Farmácia estabelece essas diretrizes junto com os coordenadores, como foi o caso do encontro de coordenadores, e lá no final do ano com toda a classe farmacêutica do Brasil no encontro do CFF. Só que a instituição de ensino, para abrigar um curso de farmácia, né, tem que ter um plano de desenvolvimento institucional que abarque a diretriz curricular do curso de farmácia, assim como dos demais cursos da área da saúde. E essa integração garante que a missão institucional, os objetivos estratégicos e as políticas de ensino estejam alinhadas às competências e habilidades que o farmacêutico deve desenvolver durante a graduação. E para operacionalizar a integração que existe entre a DCN e o Plano de Desenvolvimento Institucional, surge o projeto pedagógico do curso de farmácia. Eu já cheguei a compartilhar com vocês o projeto pedagógico do curso de farmácia num forms que eu mandei para vocês anteriormente, como se fosse um... mas como é que chama esse negócio? É clickbait, né? Era de uma coisa e eu mandei outra só para vocês, para ter certeza de que vocês iam clicar e baixar o projeto pedagógico do curso de farmácia. Porque quando o MEC vier nos avaliar, eu preciso que vocês conheçam sobre esse projeto pedagógico, né? Porque é algo que faz parte do nosso dia a dia, tudo que está lá, nós professores conversamos com vocês, mas às vezes vocês não sabem desse nome, projeto pedagógico do curso. Vocês tiveram acesso, por exemplo, a todos os planos de ensino das disciplinas que vocês tiveram ao longo do curso. E isso está dentro do projeto pedagógico. Vocês tiveram acesso vamos dizer assim, aos cronogramas,
aos professores o intuito desses professores em administrar as disciplinas para vocês, a função dessas disciplinas, tudo está lá. Só que vocês não conhecem com esse nome, projeto pedagógico, tá? Nesse projeto pedagógico, pessoal, tem o perfil do egresso. O que é o egresso? É quem formou e vai para o mercado de trabalho. Quais vocês acham que é o perfil do nosso egresso aqui na região sul-fluminense, mais especificamente Vale do Paraíba? Para onde que os nossos egressos vão? Eles vão, em sua imensa maioria, por varejo farmacêutico. Muitos deles podem escolher também a parte de farmácia hospitalar, né? Já que nós temos um amplo atendimento hospitalar na região do Paraíba, do Vale do Paraíba. Farmácias de manipulação, indústria. Como é que está a indústria na nossa região? Está fraca, né? Nós já tivemos força na indústria, agora não mais. A única que tem é onde a Lisandra está trabalhando lá, né, Lisandra? É bioquímico, não é biochimico, não. Tínhamos a Novartis no IQR lá em Resende, Clarent. Parece que não está tão operante, porque o que aconteceu na indústria? Houve a necessidade de automatizar diversos processos. Então, essas fábricas que tinham plantas antigas, que não se conseguia automatização, acabaram encerrando suas atividades, né? Fica obsoleto. E outra, quem governa mais ou menos assim a atividade industrial no país é o imposto. Então, se você consegue encontrar um local em que não tem tanta cobrança de impostos, você acaba indo para ele. E o que aconteceu lá na Zona Franca de Manaus, gente? Até muitas indústrias estão indo para o Paraguai. Eu vi uma reportagem hoje que está dizendo que o Paraguai está virando um paraíso fiscal, vamos dizer assim, né? Aí estava mostrando a construção do Hospital Albert Einstein lá, no Paraguai. E lá na Zona Franca de Manaus, Luiz, até 2071, vários serviços tiveram isenção de impostos, entre eles a produção de medicamentos. Então lá já conta com uma unidade da Nova Med que produz 1,5 bilhão de comprimidos por mês. E a outra indústria, eu não me lembro se o nome é Blau, alguma coisa assim, também está migrando. Não, não é a Blau, não. Ipera. A Ipera Farmacêutica está construindo já a nova unidade da fábrica lá, que vai ser imensa também, Zona Franca de Manaus. O que acontece na Zona Franca de Manaus para esses serviços? Quando eles precisarem comprar uma máquina importada, eles não vão pagar os impostos para a importação. E quando eles venderem esses medicamentos para nós aqui do restante do Brasil, eles também não vão pagar os impostos relacionados à mudança de estado. É por isso que as fábricas estão indo para lá agora. Então, se você, agora no 10º período, verifique, a gente vai falar disso ao longo da aula, que tem essa inclinação para a indústria, talvez você tenha que se preparar para sair da nossa região. Porque foi uma vocação que nós tivemos ao longo do tempo, mas que acabou caindo em desuso. Outra vocação da nossa região é a parte de montadoras, né? E aí vocês veem que as engenharias, acompanhando essa vocação da região, formaram diversos engenheiros por aqui. A maioria está no UB, não fala isso. Tem gente fazendo farmácia. Mas é porque o meu melhor aluno tem 2 empregos, igual o Júlio, né? Diferenciado. Mas é uma tendência que... Mas é uma tendência que esse mercado, uma hora, o varejo farmacêutico só não chega no mesmo ponto porque tem tanta drogaria, né? Farmácia sem manipulação, que acaba absorvendo todos vocês. O curso de farmácia é um curso cujos egressos estão 100% empregados. Sem falar nas outras áreas, né? Da representação, de vendas, da propaganda, que também a gente encontra alunos trabalhando nisso. Então, galera, o nosso projeto pedagógico tem o perfil do egresso lá, que é o aluno que sai da nossa instituição, cujo perfil está alinhado com a diretriz curricular nacional, que pode ser operacionalizado por conta do nosso plano de desenvolvimento institucional. Lá tem a matriz curricular do nosso curso e os componentes curriculares.
Veja que por que a gente faz análise curricular de vocês de vez em quando precisa? Porque cada ano e a cada semestre que você entra, você está numa matriz diferente. Por exemplo, houve uma mudança da matriz em 2026. Então, quem entrou semestre passado já está na matriz 2026.1. Quem entrou agora, 2026.2. Por isso que a matriz de vocês é 2023, ponto alguma coisa. Vocês entraram naquela época com as mudanças adequadas para aquela época, tá? Hã? Metodologia de ensino, pesquisa, extensão, avaliação da aprendizagem, tudo está lá no PPC. Ô, mestre, seja bem-vindo. A organização dos estágios curriculares, das atividades extensionistas, ó, é por conta disso que o nosso estágio mudou. Não precisava fazer mais do que 800 horas, então essa disciplina saiu do campo de estágio e veio para uma disciplina extremamente prática, né, com essa introdução teórica para vocês do controle de qualidade e da garantia da qualidade. Fala, mestre. Acho que ele mudou muita coisa depois da pandemia. Tem uma galera que estudou lá, e aí depois parece que Rapaz, acabou. acho que a principal mudança da pandemia foi que isso foi discutido lá. Então, estou aproveitando essa aula de hoje para atualizar vocês a respeito disso também, né? Os cursos semipresenciais de farmácia. Vocês já ouviram falar desses cursos, né? Direto a gente recebe alunos que querem fazer uma análise para estudar com a gente aqui, que eles são egressos de cursos semipresenciais. Para vocês terem ideia, foram apresentados dados lá de que no Brasil a gente tem em torno de 450 mil farmacêuticos. E como vagas de cursos semipresenciais, a gente tem mais de 400 mil. Só que o curso semipresencial não é igual ao que a gente faz aqui, né? A gente tem os pilares, a gente desenvolve o ensino muito bem, a extensão muito bem, a gente só não consegue desenvolver plenamente a pesquisa por questões de recurso, né? Isso também eu comentei com alguns professores do ensino público lá no Congresso. Qual que é o que eles não conseguem desenvolver bem? É justamente a extensão. Então, eles têm um ensino bom, a pesquisa é excelente, mas a extensão eles não conseguem. Então, cada um com as suas deficiências, né? Mas os cursos semipresenciais não fazem nenhum nem outro. E são uma imensa quantidade de vagas, né, que acabam te deixando um pouco assim apreensivo sobre a qualidade desse profissional do curso semipresencial. Então aconteceram várias discussões entre os presentes lá no encontro, né, a respeito da questão do semipresencial. Alguns cursos da área da saúde já conseguiram incluir nas DCNs que não serão ofertados cursos na forma semipresencial, como a enfermagem, a medicina, né, medicina, enfermagem, psicologia. E até aconteceu um negócio interessante lá na plenária final do Congresso, porque muitos dos coordenadores queriam que daquele Congresso já saísse esse posicionamento. Mas, infelizmente, com 2 dias de encontro, não deu para chegar nesse ponto, né? Mas com certeza isso vai ser consolidado lá em Belém no final do ano. Inclusive, se vocês quiserem ir, vocês estão convidados. Bora para Belém? É ruim, hein? Tá? Então, o semipresencial entrou em discussão justamente depois da pandemia, porque aumentou muito a quantidade de vagas. Para você ter ideia, tinha curso com 4 mil alunos no semipresencial com um coordenador. Como é que ele dá conta? Eu não dou conta nem de vocês direito. Mas eu acho que essa questão pega também, teve um dia que eu estava conversando com a colega minha, que ela faz. Cara, eu acho que, tipo assim, um texto, a gente paga tanto, eles pagam um valor mínimo, cara. É. Aí ele falou comigo, não sei o quê. Cara, o valor que ele paga, não tem como ensinar. E agora, Luiz, além do que a gente já conhece, que é amplamente difundido, que são os 3 pilares de ensino, pesquisa e extensão, começa a surgir a necessidade de um 4º pilar, que é o convívio. Esse convívio que nós temos aqui, enquanto professores e alunos, enquanto colegas, presencialmente, no dia a dia, na sala de aula, traz benefícios que a gente não consegue nem mensurar. Porque ano que vem, vocês vão estar no mercado de trabalho. Imagina você chegar como um aluno de um curso semipresencial, cuja instituição está lá em Belém do Pará.
Aí você pega o seu CRF ali no CRF ali no edifício Schneider e vai fazer o quê? Você não conhece ninguém, cara. Informação que consegue nem falar com o cliente. Então, A terceira na hora, não consegue indicar onde para. mas eu tenho certeza que não vai ser na turma de vocês igual aquele meme, né? Nunca mais quero olhar na cara de ninguém. Vocês vão conversar, vocês vão manter contato entre vocês, né? Não consegue administrar o dinheiro pelo fato de saber. De não saber. Uma coisa que eu percebi, Sem noção nenhuma de uma farmácia, não vai conseguir. quando eu estava no Hospital da Mulher, eu dei estágio para uma aluna do semipresencial. A universidade dela era lá do Sul, cara. Cruzeiro do Sul. Não era Cruzeiro do Sul, era lá do Sul, Sul mesmo, Indaial. Aí era nítido que ela não tinha segurança para nada. Como será que ela fez as avaliações dela? Será que foi com 3 avaliações diferentes, que nem essa que eu dou para vocês? Chat GPT. Então ela não tinha segurança a respeito do medicamento, do mecanismo de ação, do que ela ia fazer. Ela simplesmente é como se fosse uma técnica de farmácia, né? E já estava formando, estava fazendo esses estágios para formar. Beleza? Mas aí, Antônio, fazer uma pergunta. Ah. Quando você faz a avaliação curricular, essa aluna ou aluno vindo, matéria, sei lá, farmacologia, uma instituição que pede 120 horas, ela fez 80. Ela tem que voltar e fazer ou ela só concorda 40? Tem que voltar e fazer. E eu encontrei. Entendeu? Entendi. E eu encontrei questões que eu não consigo mais abrir mão, porque eu vejo a importância, que são as anatomofisiologias que a gente tem aqui. Para alunos que foram isentos, né, dessas anatomofisiologias e não fizeram porque fizeram anatomia em outras instituições, eu percebi que eles tiveram problemas ao longo do curso. Então, não estou isentando mais. Ele tem que voltar e fazer, porque não é anatomia pura e simples, é anatomofisiologia. E essa parte de fisiologia dá um alicerce muito sólido para vocês no restante da graduação. Porque a grade da Unifron para medicina tem matéria da gente que lá eles pedem 100 horas e a gente tem 80. Então, Sim, assim, nós somos obrigados, no caso de 20%, para você regressar na instituição, uma outra graduação, você tem que, tipo, anula o que você fez e volta. sim. Para saber se é. A diferença do nosso modelo tradicional, que já tem sido usado aí e abusado ao longo da história da humanidade até hoje, do modelo em módulos, como acontece em outras instituições, é muito grande. Porque quando se trabalha em módulos, você fica focado num assunto por um certo tempo, depois você não revisita esse assunto. E outra, esse modelo em módulos é tão diferente que ele não tem mais prova igual nós temos aqui. Aí, veja o caso que aconteceu com a medicina. De repente, você tem esse modelo em módulos, que você estuda lá o coração, no outro semestre o pulmão, no outro o fígado, no outro o rim. Aí, quando você termina a faculdade, você tem um ENAMED com 100 questões para você fazer em 5 horas, 3 minutos por questão. O que ia acontecer? O que aconteceu. Aí vai ver quem que tirou 5. Eles estão seguindo exatamente esse modelo de cadeiras tradicional que nós utilizamos aqui. Não é módulo. Houve uma quantidade muito grande de discussões lá no encontro também a respeito disso, porque isso se chama avaliação somativa ou avaliação formativa. A avaliação formativa é feita em módulos. A somativa é essa tradicional que nós temos. Na formativa, eu posso falar para você de uma cirrose hepática no módulo 1 e de uma esteatose hepática no módulo 2. Na somativa, primeiro eu tenho que fazer a histofisiologia, a anatomia do fígado, depois eu vou estudar a fisiologia do fígado, como comentei, depois você vai estudar os medicamentos que interferem no fígado, as patologias do fígado, se tiver patologia, as doenças parasitárias que podem afetar esses órgãos, e assim vai. Isso é somativo. E isso já tem sido usado há muito tempo. Os meus professores, os professores dos meus professores, todos aprenderam nesse sistema e nunca apresentou falhas. Tinha que pegar uma menina dessa aí, tacar na sala da mente, então. Essa é que é a questão. Assim, a gente ficava com medo de falar isso lá, porque todos
participantes foram divididos em grupos de trabalho. Aí eu fiquei num grupo de trabalho que tinha pessoas de São Paulo, tinha pessoas do Sul, tinha pessoas do Rio, tinha pessoas da Paraíba, tinha pessoas de vários locais. Aí você fica meio com medo de falar isso. E o que que a pessoa vai achar, né? Porque às vezes ela está em uma instituição que é formativo, predominantemente formativo, não é somativo. O cara mesmo fez também, essa aí, É. presencial. Só que a gente ficava com medo, mas aí alguém falava, aí todo mundo falava, entendeu? Porque esse é um desejo de falar a respeito disso, de todos nós, porque você, enquanto coordenador de curso, você não tem alguém para desabafar a respeito disso. Só quem conhece isso mesmo, de fato, é quem está diretamente envolvido no ensino. Não dá para desabafar isso com todas as pessoas. Então lá foi muito bom por conta disso. Todo mundo pôde desabafar também esses problemas, né? E na diretriz, eles querem substituir o modelo somativo pelo modelo formativo. Então é por isso que eu tenho que ir lá para Belém lutar contra isso aí. Porque não faz sentido do ponto de vista de quem está na prática. Talvez do ponto de vista teórico, da pedagogia, sim. Mas de quem está na prática do ensino, quem está aqui na ponta conversando com vocês, não faz sentido. Entende? As estratégias também, ó, de integração de teoria, prática e realidade profissional. Então, quando a gente planeja os estágios para vocês, né, colocar vocês dentro do mundo do trabalho mesmo, tendo contato com o que o profissional faz, os mecanismos de acompanhamento, avaliação, melhoria contínua do curso. Eu criei um forms para acompanhar vocês nos estágios. Eu implorei para todos vocês preencherem lá o que vocês já fizeram de estágio, tudo mais. Está dentro dessa metodologia de acompanhamento de vocês, que eu preciso provar que eu acompanho. Eu não respondo vocês imediatamente. Demora um pouco. Por exemplo, agora eu estou dando aula, não dá para responder o WhatsApp. Eu vou ver isso de madrugada em casa. Mas eu estou acompanhando vocês todos os dias. Tem dúvidas, por exemplo, depois que eu mandei aquele link para os estágios desse semestre, que o pessoal veio perguntar: tem farmácia de manipulação sábado? Aí eu não respondi. Eu deixei acumular um pouco, porque agora eu vou mandar a mensagem para todos os grupos, para todos vocês, explicando por que que não tem estágio em farmácia de manipulação sábado. Vocês sabem por quê, né? Sábado só funciona a dispensação, a entrega do medicamento. Claro que não. Tem manipulação, tem manipulação, funciona no sábado, sim. Lá na tua farmácia, onde tem a manipulação funcionando no sábado, tem o farmacêutico sábado? Tem farmacêutico todo sábado. Ele dá estágio para o aluno sábado? Lá em Resende? Lá em Resende. E em Barra Mansa, tem alguma farmácia que é exatamente igual? E em Barra Mansa. Porque o aluno chega e fala assim para mim: professor, eu quero fazer estágio em manipulação em Barra Mansa. Eu não quero em Volta Redonda. Aí, como que eu vou arrumar uma farmácia de manipulação para ele? Eu vou ter que abrir minha farmácia de manipulação para oferecer para ele? É, e dá emprego pra gente. E dar emprego para vocês ainda? Dar estágio e emprego? Não dá. Já que você está falando isso mesmo, o obrigatório é manipulação ou homeopatia? Manipulação. Homeopatia é optativo. Certo? Então, enquanto as DCNs estabelecem o que o farmacêutico deve ser capaz de fazer, o plano de desenvolvimento institucional define como a instituição pretende cumprir essa missão da DCN. Então, a DCN te passa a missão. O plano de desenvolvimento institucional é como a gente vai cumprir essa missão. E o PPC, que é o projeto pedagógico do curso, transforma essas diretrizes num processo formativo organizado e executável. É como se fosse o procedimento operacional padrão de dentro da garantia da qualidade. É o nosso projeto pedagógico do curso. E olha o que a DCN define como perfil do egresso para vocês. Olha o que vocês têm que ser quando saírem da instituição em 2027. O curso de graduação em farmácia tem como perfil formado egresso, farmacêutico, profissional da área da saúde, com formação centrada nos fármacos, nos medicamentos e na assistência farmacêutica, conceitos que nós trabalhamos ao longo da graduação de vocês. De forma integrada com formação em análises clínicas, tem gente que fez semestre passado o estágio, tem gente que está fazendo agora, né? O estágio de análises clínicas. Outra pergunta. Por que o relatório é
Desse jeito. Não tem um porquê dele ser desse jeito. Ele está dentro da ABNT conforme a... Não, mas os outros relatórios do estágio não precisa de tudo. Os outros relatórios dos estágios não foram feitos de acordo com a ABNT dentro da instituição. Nós estamos na instituição de ensino. Eu não posso permitir que você, dentro da instituição de ensino, não utilize a metodologia natural da instituição para produzir um relatório. Faz parte das competências de vocês aprenderem a utilizar a ABNT, tanto no relatório quanto no TCC. Agora, nos outros campos de estágio, que são os campos externos, realmente, quem corrige esse relatório final sou eu. E eu não... Não, todos os outros. É. Quê? Tem que ser o preceptor, que foi a professora. Não. Claro que está aguentando. Você é minha melhor aluna. Então, conserta. Isso vai ser bom, sabe por quê? Isso pode acontecer com o seu TCC também. Pode acontecer com o seu TCC, porque para descrever o TCC, você precisa das mesmas competências. Se você já está sendo corrigida já com o relatório, isso é excelente para o seu TCC. Porque se você cometer os mesmos erros no seu TCC, o seu orientador vai te retornar 20 vezes. Entendeu? É individual. Mas você não concorda comigo que todo mundo tem que saber, mesmo que seja em grupo, o TCC? Todo mundo tem que dominar o assunto. Análises clínicas toxicológicas em cosméticos, em alimentos, em prol do cuidado da saúde do indivíduo, da família e da comunidade. E como parágrafo único, a formação deve ser pautada em princípios éticos, científicos, capacitando-o para o trabalho nos diferentes níveis de complexidade do sistema de saúde. Vocês sabem quais são esses diferentes níveis de complexidade? Nível primário, secundário e terciário? O que seria o nível primário, por exemplo? É o que vocês fizeram na farmácia do município. Geralmente vocês fazem em Barra Mansa ou em Volta Redonda, né? Mas tem gente que também vai para Lídice, tem gente que vai para Angra, tem gente que vai para Paraty. Aquele ali é o nível primário. Nível secundário envolve uma certa complexidade maior. Por exemplo, os laboratórios. Quando vocês estão na análises clínicas, em que temos laboratórios, quando vocês estão na manipulação, vocês estão nesse nível secundário de complexidade. E o nível terciário é, principalmente, né, a farmácia hospitalar, em que vocês estão lidando com produtos que estão extremamente controlados, muitas das vezes, né? Vocês viram o que aconteceu em Volta Redonda recentemente? Com certeza, aquele hospital em que foram desviados lá os produtos controlados não tem uma farmácia hospitalar. Houve uma overdose no indivíduo e aí descobriram que ele recebeu esses medicamentos desviados por um profissional do hospital. Como não tem farmácia hospitalar, como não tem a fiscalização nesse nível terciário de complexidade, né? Desviaram o medicamento, resultou numa vítima. Por isso que é complexa a farmácia hospitalar, né? Por meio de ações de prevenção de doenças, promoção, proteção, recuperação da saúde, bem como em trabalho de pesquisa e desenvolvimento de serviços de produtos para a saúde. Então, o intuito, pessoal, dessa graduação em farmácia é preparar vocês para todo esse mundo que aí vem. Como que era lá em 2002? Olha a grade que formou os professores de vocês. A gente tinha currículos mínimos. Vocês lembram que, de vez em quando, o professor fala para vocês assim, que primeiro eu formava com 2 anos em farmácia, depois eu fazia mais 2 anos de bioquímica. Ou fazia 2 anos de farmácia, depois mais 2 anos de indústria. Lá em 2002 era mais ou menos assim a coisa. Formação baseada em disciplinas obrigatórias e currículo rígido. ênfase na transmissão de conteúdos, formação segmentada em habilitações. Então, você tinha um farmacêutico bioquímico, tinha um farmacêutico industrial, tinha um farmacêutico de alimentos, tinha um farmacêutico da determinada área que ele resolvia seguir. Aí, isso antes de 2002. Depois de 2002, que a DCN um pouco mais recente, né, a gente substituiu os currículos mínimos pela formação por competências.
Aí surgiu em 2002 a formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Maior autonomia para a elaboração de projetos pedagógicos dos cursos e integração entre ensino e pesquisa e extensão. O que foi isso na prática? Eles pegaram as 3 habilitações, por exemplo, que existiam na indústria de alimentos, indústria de medicamentos em análises clínicas e puseram tudo dentro do curso. E aí o curso ficou imenso. Por exemplo, o relato de uma professora da UF. O curso de farmácia, depois dessa DCN aí, durava 6 anos. Porque pegaram todas as habilitações e colocaram. Você não vai ser generalista? Eles entenderam assim. Então você tem que fazer tudo de tudo. O que aconteceu na UFJF? Era 5 na época. Eles não colocaram toda a grade das habilitações. Eles dividiram ao meio e a metade de cada uma das habilitações virou conteúdo obrigatório para o curso. Aí continua em 5 anos. Só que no último ano você escolhia a sua ênfase, aí você fazia a outra metade que faltava de uma habilitação dessas. Poder escolher uma habilitação e fazer. Então eu fiquei habilitado, não fiquei habilitado, eu escolhi a ênfase em alimentos. Mas teve colegas que escolheram a ênfase em análises clínicas, teve colegas que escolheram a ênfase em indústria de medicamentos. Mas eu sou generalista. Porque saiu em 2002, eu entrei na faculdade em 2008. Eles não mudaram tudo. No setor público, a coisa não é assim igual no setor privado. Mudou a lei, aplica. Igual a questão da prova do ensino EAD, né? Mudou a lei em 2025, 2026 a gente já tem que fazer. Então vocês vão ter, na avaliação do EAD, a prova presencial valendo 6 pontos. E aí, galera, em 2017, que é a mudança que está mais recente, né, para agora, surgiram esses 3 eixos, cuidado em saúde, tecnologia e inovação e a gestão em saúde que comentei com vocês. Então, houve um fortalecimento da formação clínica e da atuação no SUS, a integração entre teoria prática e extensão, ênfase na qualidade, segurança, inovação e desenvolvimento de competências profissionais. Então, aconteceu essa mudança em 2017, é a nossa diretriz curricular vigente que está sendo rediscutida. Beleza? E, nesse contexto, a disciplina de controle e garantia da qualidade contribui diretamente para o desenvolvimento de competências relacionadas ao eixo de tecnologia e inovação. É por isso que a gente tem essa disciplina na nossa grade. Então, o que vocês têm que ser capazes de fazer ano que vem, quando farmacêuticos? Não que vocês tenham que sair projetando laboratórios para Ipera Farmacêutica lá em Manaus. Não tem como. Mas você vai trabalhar junto da equipe que faz isso. Tem algumas vagas, eu trouxe uma delas hoje, né, da indústria, que eu pesquisei no LinkedIn, que está relacionada a assuntos regulatórios. Vou mostrar para vocês a quantidade de vagas que tem. Entre elas, né, está o planejamento, implantação e gerenciamento de sistemas de qualidade. Então, tem o farmacêutico dentro da indústria que vai gerir o sistema da qualidade, vai estar dentro da qualidade, certo? Controle da qualidade de medicamentos, cosméticos, alimentos, produtos para a saúde e insumos farmacêuticos. Então, tem aquele profissional farmacêutico que tem competências técnicas na área físico-química, na área microbiológica, ele vai fazer o controle de qualidade desses compostos, sejam insumos, matérias-primas ou produtos acabados dentro da indústria. Então, é uma possibilidade para nós. É um campo que a gente não pode perder de jeito nenhum, tá? Garantir a qualidade em processos produtivos e laborais. Então, é tanta coisa que você precisa dar conta de organizar, pessoal, para um medicamento ser feito, que precisa de muita gente nisso. E aí é que a gente encontra a nossa colocação. A aplicação das boas práticas de fabricação e das boas práticas de laboratório. A elaboração, implantação e revisão dos POPs. Eu acho que um dos principais profissionais que trabalha elaborando POPs somos nós, né? É difícil encontrar outros profissionais da saúde que elaboram esses procedimentos operacionais padrão tão bem quanto os farmacêuticos. A gestão de riscos, rastreabilidade, documentação e melhoria contínua. Então, existe essa preocupação dentro da indústria. Atendimento às exigências dos órgãos reguladores, ou especialmente Anvisa, entre outras, e esse é o terror, porque na indústria farmacêutica é o seguinte, meu irmão, quando você está na drogaria e vem e sabe que o fiscal está no município, como que o povo fica naquele grupo lá do WhatsApp? O fiscal acabou de sair daqui da Cotiara.
Aí você já está lá na Sul, o farmacêutico está até passando mal. Vocês lembram quando a Marisol dava aula para nós aqui? Ela contava que encontrava o ex-aluno, teve um ex-aluno que desmaiou na frente dela quando a viu na farmácia. Por quê? Se esse terror a farmacêutica sente na farmácia, é porque não estava tudo bem, né? Ou ela não dominava as questões regulatórias do setor do varejo para poder ficar tranquilo e saber que estava tudo em ordem. Agora imagina isso dentro da indústria farmacêutica, meu irmão, em que o problema é muito maior caso não esteja em ordem. Então precisa de muita gente trabalhando nisso e pessoas extremamente competentes. E isso tem. A própria laboratório já comprar a indústria para ser certificado. Exatamente. E incluindo são farmacêuticos. E são farmacêuticos. Se a indústria vai se adequar, aí é outro. Outros 500, né? Mas realmente. E tem a parte também de farmacovigilância dentro da indústria, que tem que verificar como é que está a população que usa esses medicamentos no dia a dia, certo? Então, bora para a aula de hoje. Qual que é o objetivo da nossa aula hoje? Ó? Lá no final da aula, você tem que ser capaz de... Não, pô. Pô, pessoal, a gente vai até 11 horas hoje. Ué. Vai ser rápido, eu prometo. É claro. Pessoal, pensa bem. Quanto tempo tem que a gente não se vê? A última matéria que eu dei para vocês foi o quê? Foi no 7º período? É? A homeopatia, né? Quando a Jéssica engravidou, entrou de licença. Então, vai dizer... Vai dizer que vocês não estavam com saudade de mim, pô. Mas na hora de ir lá perguntar as coisas para mim, aí vocês vão. Agora, na hora de ter aula comigo, vocês não querem? Agora pergunta para mim, pergunta de formatura, pergunta de estágio. Não. Então, vamos... Antes de começar a aula, vamos para essa questão aí. Por que são 3? Porque tem um limite de cadeiras dentro da biblioteca. É menor ainda esse limite dentro do Salão Nobre. O Salão Nobre vai ficar com um colégio lá em dezembro, né? Então, na biblioteca é possível 3 diante do tamanho da turma, né? Mas, assim, a gente pode tentar traçar estratégias para vocês trazerem mais. Mas isso tem que ser conversado e planejado ao longo do período. Porque o que a gente consegue oferecer para vocês de forma gratuita, institucional, como a legislação manda, dentro do controle de qualidade da colação de grau, são 3 convidados. Não. Quando você colar grau no 10º, aí pode trazer mais. É o 10º de agora que tem 32 alunos, se não me engano. Aí, pensa. Não, vocês querem vir com todo mundo para tirar aquela foto? Gente, eu mandei lá o informativo para vocês. Não precisa de beca, é traje esporte fino, porque é institucional e gratuito. Agora, se vocês quiserem fazer a festiva levando 50 pessoas, parentes de vocês, vocês têm a total liberdade de fazê-lo. Basta vocês pagarem lá o fundo de formatura e fazer, ué. Agora, o que a gente pode fazer de forma gratuita, com qualidade, comigo lá no dia, para ser o cerimonial de vocês, porque a gente não vai contratar cerimonial serei eu. Então, o profissional já está aqui de graça, que é o coordenador de curso, lá para ser o cerimonial, para chamar vocês. Vou colocar minha câmera, GoPro, gravando vocês. Dá para pôr o microfone. Vou estar no arrumadinho lá, vou no barbeiro, passo a barba. Vou colocar uma camisa de botão especializada.
Eu comprei um sapato novo, pessoal, para ir. Vou todo chique lá. Hã? Não tem. Tá na moda broche, cara. Dessa vez a gente vai fazer um negócio bem diferente, porque depois do hino do Brasil, a gente vai colocar o hino do farmacêutico, então vocês já têm que se adaptar ao hino farmacêutico. Eu vou mandar lá no grupo, existe. Vocês têm que conhecer. Não, o hino do farmacêutico. É formatura de farmacêutico. Mas é de farmacêutico, não é de jogador de futebol a formatura. A colação de grau. Pensa comigo. Mas isso acontece depende só de você. Não, depende de vocês. Calma que eu vou te mostrar. Ó. Então, esses são os objetivos da aula de hoje. Ó. BPF e BPL. Boas práticas de fabricação, boas práticas de laboratório. A gente está conhecendo só o início, né, da garantia e controle de qualidade. Reconhecer a importância da documentação para a rastreabilidade de processos. Se aquele processo não foi documentado, Cleidielen, ele não existiu. Se não há corpo, não há crime. É por isso que tentaram jogar a Berenice lá, perto de Angra lá. Porque se não encontrar o corpo, não tem crime. A mesma coisa acontece aqui. Tudo que você fizer, você tem que documentar. Por isso que na drogaria, você tem que ir lá registrar a temperatura. Todo dia, 3 vezes ao dia. Aí, do mesmo jeito que tem essa questão na temperatura, a indústria também tem as suas questões. Sacou? Então, pessoal, não vá trabalhar na indústria sendo ou 8 ou 80 ou eu me demito, não. Calma. Segura a tua onda. Sacou? Vocês me entenderam, não preciso me estender mais, até porque eu estou gravando essa aula, não quero me comprometer. Ó, identificar a função dos POPs e entender como as boas práticas integram um sistema de qualidade. Então tem alguns conceitos fundamentais, né? Qualidade, controle da qualidade, garantia da qualidade e sistemas da qualidade. Não vou trabalhar todos eles com vocês, não, mas eu fiz questão de colocá-los na apresentação para vocês estudarem para a prova, beleza? Então, qualidade é o grau em que um produto ou serviço atende aos requisitos previamente estabelecidos. O controle, pessoal, o que eu preciso de vocês especificamente? Vocês têm que saber que controle da qualidade é diferente de garantia da qualidade. Posso perguntar na prova, Cleidiele? Já anota. O controle da qualidade é diferente da garantia da qualidade. Então, o controle é o conjunto de atividades destinadas a verificar, por meio de ensaios e análise, as matérias-primas, produtos intermediários e produtos acabados, se eles atendem aos padrões de qualidade. Então, no controle, eu estou verificando por meio de análises, Luiz. Eu vou fazer, por exemplo, uma quantificação do princípio ativo dentro do comprimido que saiu da linha de produção. Inclusive, depois eu vou passar uma questão de concurso para vocês que pega 20 comprimidos de paracetamol, macera os comprimidos, pega um pouco do pó, dilui, quantifica o paracetamol, depois você tem que voltar às diluições e chegar em quantos miligramas tinha por comprimido. Esse tipo de raciocínio aí, que envolve regra de 3 e somente regra de 3 aplicado para a farmácia, a gente vai testar também nessa disciplina. Calma que não vai ser difícil, não precisa fazer essa cara. Mas você aprendeu isso em algum momento, na química analítica, a gente vai só rememorar. Tá? E a garantia da qualidade, Luiz? Veja que no controle eu tenho análises. Na garantia, é o sistema de ações planejadas e documentadas que assegura que todas as etapas do processo sejam executadas corretamente, prevenindo falhas antes que elas ocorram. Então, cara, a garantia ela envolve vários setores e entre eles o controle da qualidade. A garantia é muito ampla. Todas as pessoas estão envolvidas na garantia, desde os funcionários responsáveis pela higienização do tanque de mistura quando eu vou trocar o insumo farmacêutico ativo na produção do medicamento. Isso também é garantia. O que determina, por exemplo, a boa qualidade do ar, a qualidade da água que vai ser usada no processo de produção, a esterilização dessa água e por aí vai. Tudo isso é garantia. Então, garantia é muito amplo. Então, quando a fabricante lançou o lote contaminado, alguém faltou na garantia de qualidade ou no controle de qualidade ou os dois? Muito boa observação. Inclusive, eu coloquei essa notícia para a gente trabalhar na aula hoje. A garantia da qualidade com certeza falhou e o controle de qualidade detectou a falha. Então, o controle funcionou bem e a garantia não funcionou bem.
É esse o tipo de pergunta que eu vou fazer para vocês, que vocês vão ver que está na aula hoje. Assim, cara. Pergunto sim. Você pergunta a cor do detergente, que aí pega o dono. E o sistema da qualidade? A estrutura organizacional formada por normas, procedimentos. Então, existe uma hierarquia e cada empresa organiza isso de um jeito, né? A qualidade, aí, ó, perguntas de prova, começam agora. A qualidade depende apenas do produto final? Então, se o produto final estiver bom, ele tem qualidade? Não. Muitas pessoas associam qualidade apenas ao produto acabado, mas na indústria farmacêutica ela é resultado de todas as etapas do processo. Então, não é só compactar aquele pó e ter um comprimido íntegro que significa que ele tem qualidade. Eu preciso quantificar os princípios ativos, eu preciso garantir que não tenha contaminações microbianas, eu preciso garantir a estabilidade desse comprimido na prateleira, eu preciso ter um sistema de farmacovigilância que verifica possíveis efeitos adversos dos componentes da formulação. Então, muita coisa está envolvida na qualidade. A qualidade do medicamento envolve a identidade, se ele realmente é o medicamento correto. Galera, na hora que as dornas com o princípio ativo chegam na indústria, elas são imensas. Tem um rótulo lá, hidroclorotiazida. Se alguém tira aquele rótulo, ele entra na fabricação do captopril. Não pode. Então a indústria sistematiza o que a gente chama de quarentena. Todos esses insumos farmacêuticos ativos vão ser verificados quanto à identidade quando eles chegam do fabricante. Se isso falhar, a garantia da qualidade que falhou. Quem costuma detectar isso? O controle da qualidade. Tá? O teor, se contém a quantidade correta de princípio ativo, a pureza, se eu não tenho contaminantes lá. Já pensou se essa hidroclorotiazida, no meio daquela dorna, está com um contaminante que veio lá do processo de fabricação? Quem vai determinar isso? Então, o setor de controle da qualidade físico-químico vai avaliar essa matéria-prima e verificar que aquele composto está lá puro, que não tem contaminantes envolvidos, tá? A segurança, a eficácia, a estabilidade e a conformidade com a legislação. O caso clínico que eu vou mostrar para vocês envolve uma matéria-prima, que é o carisoprodol, que chegou numa indústria e eles tiveram problemas de craquelamento do carisoprodol na linha de produção, porque as esteiras carregam esses pós. E aí, por conta de questões de umidade, temperatura, talvez, ele começou a craquelar. Só que isso não acontecia antes. Mas e por que passou a acontecer? Será que é a matéria-prima que mudou? Então, qualidade não é uma característica que pode ser adicionada ao produto final da no final da fabricação, né? Ela deve ser construída durante todo o processo. Aí, pergunta da prova, bem simplesinha para vocês, vai ficar no slide, que eu vou colocar lá no AVA para vocês. Imagina um comprimido contendo exatamente 500 miligramas do princípio ativo. Podemos afirmar que ele possui qualidade? Não. Se ele é de 500 miligramas e tem 500 miligramas, ele tem qualidade? Só com essa informação? Não. E se não tiver estabilidade? E se tiver um contaminante? E se, por exemplo, a força de compressão dele foi tão grande que ele sofre a ingestão oral, mas não dissolve no intestino? É encontrado íntegro nas fezes. Adiantou ter 500 miligramas dentro de cada comprimido como deveria? Não. E se o transporte foi comprometido? Se o transporte foi comprometido, se o armazenamento foi comprometido, e se ele não foi dispensado corretamente de acordo com a portaria 344? E se o professor falar que vai na prova e tem mudar? Aí você vai saber responder da mesma forma, porque se você domina esse conhecimento, você domina o que vai cair na prova. Pô. Mesmo contendo o teor correto, o medicamento pode apresentar contaminação microbiológica, impurezas químicas, dissolução inadequada, baixa estabilidade, embalagem defeituosa e armazenamento inadequado. Exatamente o que vocês já apontaram, né? O teor do medicamento é apenas um dos atributos da qualidade. Olha aí o que vocês comentaram, ó. A Anvisa suspende a fabricação e determina recolhimento de produtos saneantes, que é o que aconteceu aí com o dome sanitário que foi apreendido anteriormente. Aqui embaixo, a Anvisa manda recolher antibiótico com fragmento de vidro e suspende lote de clindamicina por impurezas. Então encontraram essas impurezas, essa notícia é recente, né? E tem essa que é um pouco mais antiga, mas também está relacionada com a qualidade dentro de um outro setor para o qual nós também somos preparados como generalistas,
que é a parte de análises clínicas. Ó. A Anvisa investiga a contaminação por HIV em transplantes, ex-secretário e parente de sócio de laboratório. Então, esses órgãos foram encaminhados para teste de laboratório, foi para verificação, né, da integridade, de possíveis contaminações, não fizeram esses testes, então foram encaminhados para o transplante. Se eles tivessem sido feitos corretamente, eles não seriam encaminhados para o transplante. Então veja o problema que isso causa quando nós não temos qualidade. E dentro das análises clínicas, que foi um campo que também nós perdemos para diversas outras profissões, entre elas a biologia, que só no estado do Rio de Janeiro o biólogo pode ser responsável técnico de laboratório, e também a biomedicina, né, que alcançou esse campo das análises clínicas, a gente acaba encontrando uma realidade que é a seguinte. Pergunto para vocês, o Conselho Federal de Farmácia tem gente, tem poder para fiscalizar todo mundo? Até tem na nossa região. A gente tem uma sede do Conselho aqui, as farmácias todas são fiscalizadas. Mas o Conselho de Biomedicina consegue chegar lá nesse laboratório e multar se o responsável técnico for biomédico? Ainda está se desenvolvendo. Então, essa galera que é malandra vai preferir um biomédico nas análises clínicas em detrimento de um farmacêutico. Porque se ele coloca o farmacêutico, o conselho está lá direto. Se ele coloca o biomédico, o conselho ainda não tem toda essa força de fiscalização. Aí podem acontecer esses desvios da qualidade. Vocês acham que esse cara que estava lá com o CRBio dele, que era o caso, era uma biomédica que tinha trabalhado, saiu de lá, foi para outro estado, mas estavam usando o CRBio dela. Por que estavam usando o CRBio dela lá? Para não sofrer fiscalização. Então, nós farmacêuticos punidos temos Um bom conselho que fiscaliza as nossas atividades. Se tivesse um CRF lá, RJ, eles já teriam sido fiscalizados e não estaria funcionando mais. Obviamente que isso ia acontecer com uma maior probabilidade do que quando se compara ao que aconteceu de fato, que era um CRBio de uma biomédica que nem no estado do Rio de Janeiro estava mais. Ela voltou para a cidade dela. Tá? Então, como é que a indústria farmacêutica evita que esses problemas aconteçam? Nós, de certa forma, já comentamos. Os processos são padronizados, documentados, os colaboradores recebem treinamento contínuo, equipamentos, instalações e métodos analíticos são calibrados e verificados sempre que utilizados. Existe uma diferença também que eu quero que vocês saibam para a prova. Anota aí. Que é a diferença entre calibração e verificação. Qual que é a diferença entre calibração e verificação, pessoal da manipulação que está aí hoje? Verificação. Quem que faz a calibração? Aí o órgão estabelecido. Tá vendo? Tá vendo? Não. O órgão Ele faz a mediação, mas porque é a mediação da balança. Isso que você falou é o que acontece na prática e, vamos dizer assim, no senso comum é o que faz e o que funciona e está dentro da lei. Mas calibração só pode fazer uma empresa certificada. Ela calibra. Aí você manda para calibração. Quando ela chega para você e todo dia você pega o peso da balança de 100... Então, quando você pega aquele peso padronizado, você nem encosta a mão nele, você pega ele só com a flanelinha, põe lá, aquilo ali é uma verificação. Mas a gente costuma chamar de calibração pelo senso comum. Mas, na verdade, a legislação chama isso de verificação, entendeu? Essa diferença a gente tem que saber. Nós vamos dar treinamento a respeito disso, na indústria e na manipulação. Sacou? Então, não tem como não ter uma pergunta dessa na prova. Viu, Luiz? Não, eu acabei de falar, Luiz. Pessoal, tem 3 filhos. Nós temos uma obrigação de ter um profissional que trabalha na área dele. Luiz, raciocina comigo. Você tem equipamentos em casa, geladeira, por exemplo. Ela sofre interferência da rede elétrica. A sua geladeira hoje já não é igual ao dia que você a comprou. Você concorda comigo que ela pode estar funcionando de forma menos eficiente hoje, depois de anos de uso? Meu amigo, por uma balança de 4 casas decimais,
Essas variações acontecem de um dia para o outro. A umidade do ar, a temperatura, afetam a qualidade, a robustez da balança. Então, por isso que uma vez ao ano ela tem que ser calibrada e todos os dias você vai usar padrões, que são os pesos, que são caríssimos, porque eles têm a comprovação, de fato, que eles são pesos padrão. Faz uma checagem nela, como o Felipe falou. Antes de trabalhar, pôs na tomada, ligou. Ó, balança, isso aqui é 100 miligramas. Aí você põe o padrão de 100 miligramas. Balança, isso aqui é 50 miligramas. Isso aqui é 200 miligramas. E aí ela foi verificada. Então ela resetou as configurações e agora está pronta para, naquele dia, naquelas condições, atender o que você precisa. Faz sentido? Eu estou maluco, eu estou doido? Ou deixa quieto? Vocês entenderam ou fingiram que entenderam para tentar me enganar? Pode perguntar na prova? Essa é fácil. É. Não, mas eu vou escolher uma. Do 500 miligramas lá, se foi o sim ou não, aí ele tá com isso. Ô Luiz, quem fez prova minha aí no semestre passado da homeopatia? Tinha a farmacopeia, você lia a farmacopeia, estava lá a farmacopeia para você consultar e depois você colocava o seu raciocínio e fazia. É porque vocês são os melhores farmacêuticos do Vale do Paraíba e adjacências, meu amigo. Eu estou treinando os melhores. E ó, o que ficou nítido para mim ao longo desse encontro, conversando com coordenadores do Brasil inteiro, é que, sinceramente, nós estamos no top no que diz respeito à formação de profissionais aqui, comparado com os outros estados. É verdade. Mas aposto que o outro estado, desse período, não tem 4 aulas. Como diz aquele velho ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Vocês olham para nós aqui, os professores, o corpo docente que vocês tiveram desde o início, falam, esse cara aí, pô, a gente está aqui, né, na instituição assim e tal, parece que não, mas se a gente for comparar isso com a realidade, inclusive de universidades públicas do país, com os quais eu tive contato lá, nós estamos muito bem, meu irmão, muito bem. Eu confio plenamente em vocês, cara, para irem para o mercado e ganhar esse mundo aí. Não tem como vocês acharem que assim, eu vou sair sabendo tudo. Não. Só que a gente deu as ferramentas para vocês ao longo da formação. O negócio é se vocês vão usar essas ferramentas ou não, né? Mas tem que ter segurança para usar. Aquele cara que passou colando a faculdade inteira não vai conseguir usar. Mas quem estudou mesmo, de fato, quem se dedicou, meu irmão, esse vai. E vocês vão muito longe. Eu tenho certeza. Então, componentes aqui do sistema da qualidade. A garantia, o controle, as boas práticas, a documentação POP. E como uma síntese final aqui desse slide, a qualidade é o resultado da integração entre todos esses componentes e não a atuação isolada de um único setor. Então, trabalhar nisso, galera, e é algo que vocês têm que desenvolver na indústria, é o seguinte. Vocês têm que trabalhar em equipe. Cada indústria tem seu nome para esse negócio. Por exemplo, na Pernod Ricard, e eu queria muito levar vocês na Pernod Ricard, mandei e-mail para eles, vou insistir de novo lá. Por quê? Lá chama convivialité o nome. Em francês é a convivência. Só que dessa convivência, dessa boa convivência, depende todos os processos da fábrica. A princípio, você olha para isso e fala, poxa, que bobeira, né? Convivialité. Mas, meu irmão, se isso não existir, as pessoas trabalham mal, trabalham sob depressão, trabalham achando que vão ser mandados embora. Cara, isso é péssimo para a produtividade de todo mundo. Então, quando vocês estiverem fazendo entrevistas, pode ser que você não seja tão assim, mas se comprometa pelo menos em estudar para ser assim, para trabalhar em equipe, para se importar com os sentimentos das pessoas que estão à sua volta. Empatia. Sim, eu acho que sim, tem que ser um pouco. Sim, a gente é muita coisa, cara, muita semestre que foi
camarada tá bom, tudo. Sim, a gente sabe, né? Que matéria aí na rede, agora passou, né? Você traumatizou, Luiz? Tomar o WhatsApp. Deixa eu botar de foto. Fala, você abre para mim aqui, vem. Porque, pô, tinha aí 15 dias de prova e o camarada trabalhando, estudando, 3 filhos. um monte de coisa, não interessa, não. Muito bom. Mas teve tempo, nossa, é uma coisa que assim, é um desafio para cada um. E tá aqui, quem quer estar aqui? Isso não é desculpa, não. Tá morando aqui, que se deixa mesmo. Mas sim, tinha um semestre que olha. Imagina. E ó, Então, e desde o primeiro 2 anos, só você falou, pô, o camarada tem sempre de saúde, aí lá no laboratório do Walter, pô, ensino, pesquisa, extensão e convivência. Poxa, só de ter tido a oportunidade de conviver com feras, né? Igual o Valdemir, Klaus. só que tipo assim, devido Leozinho, a gente boa pra caralho. devido ao nosso nicho, né, todo mundo de vida, você não consegue não ter filho, alguém que playboy aí, não sei. Devido ao nosso nicho, não, filho. Duvido que ele é playboy, duvido, cara. É, ele é só boy. A gente vai chegar assim, ao final do curso, sim, cada um tem o seu máximo e tudo, mas devido ao tempo, a gente poderia se dedicar mais, mas devido a esses fatores, então, mais emprego só deu melhor só deu a gente está E a coisa não termina aqui não, Luiz, porque é esperado, não é esperado que o curso nenhum prepare você 100% para tudo que você vai encontrar na vida, é impossível. A gente só consegue te dar as ferramentas para isso. Mas o seu processo de aprendizado não terminou, que o aluno forma lá na colação de grau, a colação festiva principalmente, que ele está todo feliz, ou na festa, aí ele chega e você, ai, que maravilha, formei, nunca mais vou estudar. Para se manter no mercado, pessoal, você tem que estudar. Para você conseguir sair do farmacêutico RT para o farmacêutico supervisor, você tem que estudar. E de um supervisor para algum outro cargo, e da URT para a distribuidora, tem que estudar, e por aí vai. Entendeu? O mais importante é você não falar mentira, cara. Se você falar que vai ganhar na prova do cair, mostra o profissional que você vai ser. Então a gente já definiu, pessoal, a garantia da qualidade com vocês, ó. Conjunto de ações, as responsabilidades, planejar o sistema, elaborar e revisar procedimentos, documentos. Então, esse farmacêutico da garantia de qualidade, meu irmão, ele é um super farmacêutico. Ele tem que dominar o processo inteiro de produção, a questão de infraestrutura, os problemas com água, com ar, com umidade, logística. Tudo isso está relacionado com a garantia da qualidade. São os cargos mais bem remunerados da farmácia, que são os cargos também relacionados com grandes produções de medicamentos e tudo mais, grandes responsabilidades. Então, eu quero que isso faça parte da perspectiva de trabalho de vocês, a partir dessa disciplina. Né? É. Por isso que é tão difícil de achar gente que tem essa capacidade, tem esse interesse. Pergunta de prova. Ó. A garantia da qualidade analisa comprimidos e realiza ensaios laboratoriais? Sim ou não? Quem analisa os comprimidos é o controle da qualidade. Depois, se você errar na prova, a culpa não é minha. Posso perguntar na prova? Todo mundo entendeu? Olha o controle. Principais atividades: ó, receber e identificar amostras, realizar ensaios físico-químicos e instrumentais, comparar os resultados com as especificações, aprovar ou reprovar materiais e produtos, emitir laudos e registrar os resultados obtidos. Então, quem vai analisar o comprimido não é a garantia, é o controle. O controle faz análises, como já comentei com vocês anteriormente. Outra pergunta de prova. Ó. Um lote pode apresentar resultados satisfatórios no controle de qualidade
e ainda assim revelar problemas posteriormente? Isso que a gente tira o lote da indústria o processo do lote ele é feito para poder você achar onde está esse medicamento que foi contaminado por alguma parte. Porque às vezes você vai ter um determinado lote que ele foi parar. Você não vai olhar em Brasília, em Curitiba, você vai falar, esse lote foi publicado em tal região. Então, pode acontecer sim, de um cliente viajar, comprar em algum lugar, mas a grande maioria vai ser utilizado nesse lote. Exatamente. Ó. Então tem essa diferença entre a garantia e o controle. A garantia da qualidade. Isso aqui, quer fotografar? Eu vou indicar para a categoria. Fotografa, porque essa cai na prova. Aqui, tá a prova, então só é a prova. Não, pô, calma aí. Umas 15 perguntas. É porque vai ser menos aulas teóricas e aulas práticas depois. Então, as provas que vocês vão fazer, não vai ter aula teórica até o final, sacou? N1 e N2. São poucas aulas teóricas. Essa história tá igual do Lula, 6x1, 5x1. Olha lá no cronograma quantas aulas teóricas tem. São 8, não sei. Então, a gente vai condensar tudo aqui para depois a gente ir para a prática. Então, eu estou resumindo bastante coisa nas aulas teóricas, né? Por isso que eu estou falando... Mas, cara... Isso gente aí, pô, nós estamos te acompanhando desde nada. Mas tá fácil, Luiz. Olha, esse tema é fácil, cara. Eu sei, mas além de caso a gente estiver tomando uma gelatina lá, Tem 8 aulas da prova. 8, não são? Já foi 2. Lá tem 6. Exatamente, tem 6. Eu condensei as duas, a primeira e a de hoje, aqui. Não. Eu condensei 2 aulas hoje e a gente tem mais 6. Então, em 6 aulas vai ter o conteúdo da N1 e N2 e depois as práticas. Laboratório. Sim. N1 com AV1 e AV2, N2 com AV1 e AV2. Sacou? Mas essas 6 aulas só em 1, né? Não, aí eu vou te cobrar conteúdo da aula lá na N2 também, ué. Não, me fala. Depois você aprende um negócio, você não pode esquecer, não, meu filho. Tô dando lembrar então, não sei. Ah, me conta a história do Chapeuzinho Vermelho aí. Ela não encontrou o lobo mal. Porque... Você no mercado, você vai tomate, você encontra o barrigo, você vai chegar, vai tomate. Você não lembra da história da Chapeuzinho Vermelho até hoje? Pô, eu tô te contando coisas que você já usa no seu dia a dia até, cara. Não tem como você esquecer, ó. Garantia, atua de forma preventiva, evitando que falhas ocorram, planeja, organiza e supervisiona os processos, desenvolve normas, procedimentos e treinamentos, coordena o sistema da qualidade. Então, o foco da garantia, o principal foco é a prevenção. Eu não quero que os erros aconteçam. E o controle é quem faz as análises para ver se está tudo em ordem. Atua de forma verificadora, identifica desvios, realiza ensaios e análises laboratoriais. Avalia matérias-primas, produtos em processo e produtos acabados, decide pela aprovação ou reprovação de materiais e lotes. Desde que o insumo farmacêutico ativo chega na indústria, ele já começa a ser analisado pelo controle de qualidade, no que a gente chama de quarentena. Depois, ao longo da produção, tem análise da água, do ar, do comprimido, do pó, tudo. Ou seja, para resumir, a garantia da qualidade procura evitar erros, o controle da qualidade verifica se eles ocorreram. Ambos são indispensáveis para assegurar medicamentos seguros e eficazes para a população. E aí a gente entrou lá no Congresso também numa questão a respeito do SUS. E isso também é um nível de complexidade do SUS, porque se lá na indústria tiver algum desvio, e esse medicamento vai parar na nossa drogaria, ou na drogaria do SUS, né, na farmácia municipal, e causar problemas para os pacientes. Então isso aí também é SUS. A roupa que a gente veste, o controle de qualidade lá do amaciante que usou para não te dar uma alergia, é SUS também. A vigilância sanitária é SUS também, a Anvisa. Tá? Então isso aqui também está dentro do Sistema Único de Saúde, essa preocupação. E aí eu pergunto para vocês se eu posso perguntar na prova. Uma balança permaneceu 6 meses sem calibração e ninguém percebeu. O erro foi descoberto apenas durante a análise de um lote. Qual fator falhou primeiro? Quem identificou o problema?
E como esse desvio poderia ter sido evitado? Vamos por partes, né? Então, deu um ano, era para fazer a calibração, não calibrou. A balança ficou lá 6 meses, sem calibração, Mas em uso, esse 6 meses depois. em uso. Aí, eu pergunto para vocês, quem falhou? De quem foi a falha? Da garantia da qualidade. Só que, veja como isso dá problema. O cara da garantia também tem um monte de outras preocupações. Não era para alguém do controle, por conta das boas práticas de laboratório, requisitar isso em tempo hábil. O Brasil não é comigo, né? Não é comigo. Ou então, para alguém identificado antes de 6 meses, né? Que tá fazendo a verificada. Veja como é complexo esse setor. Depois que você entra na indústria e vai subindo de cargo, você começa a se transformar num gestor. Coordenador de curso, por exemplo, ele tem um caráter de gestão na coordenação de curso. Eu não sou mais só professor. Eu tenho tanta coisa para fazer, gente, que às vezes dificulta de atender vocês prontamente. Mas agora, na gestão da indústria, você tem 15 colaboradores para tomar conta. E eles estão lá, pesando matéria-prima numa balança que não estava calibrada. Então, se você pegando o nome que você falou, não sei se você chegou a ver, né? Teve uma farmacêutica em Curitiba que ela saiu presa da farmácia porque ela ficou uma vacina vencida no recém-nascido. Chegou a ver isso aí reportagem. Você pode dar aqui. Então, assim, eu não sei quem deveria ter olhado se o medicamento estava vencido. Mas no padrão você tira, sei lá, com 90 dias, existe. No caso dela, No caso, antes dela fazer a administração, ela poderia. no caso, ela é que é o controle da qualidade, a garantia da qualidade, né? Na drogaria, então, tenham isso em mente. Aí pode parecer um mundo muito complexo a indústria, mas quando você vai para a farmácia de manipulação ou sem manipulação, meu irmão, você é tudo, Luiz. Você é o controle, você é a garantia da qualidade, você é o controle porque aquela matéria-prima que chega, você tem que dar entrada, você não verifica a validade. O lote, você tem que cadastrar no sistema, no SNGPC. Você é tudo. Manipulação, se você vai passar você tem que botar agora, o lote está vencido, a pessoa vai vencer. Aí, Não acontece não. Não acontece. desvios da qualidade. Ó. Quem que identificou o problema provavelmente? Sabe o que deve ter acontecido? Ó, quem já fez o estágio de manipulação, todo mundo já fez? Você está faltando estágio ainda ou... Ai, minha melhor aluna. Então você não vai colar grau, aí. Tem certeza? Tem que terminar até dia 18 de dezembro, hein? E... Garantia de qualidade do curso aí, ó. Então, quando você estava na manipulação, não faz o peso médio da cápsula? O que deve ter acontecido? Na hora de fazer um peso médio, deu tudo errado. Mas por que está errado? A balança fica. Isso. Então, ou aconteceu de alguém ver essa etiqueta, mas nessa situação hipotética, eu acho que seria difícil. O mais provável de ter acontecido é começar a dar erro no peso médio de todo mundo. E aí, quando vai olhar, é óbvio, né? Chega o cara da garantia lá, olha a sua balança, não está calibrada. Está 6 meses sem calibrar. E aí, do mesmo jeito que a nossa melhor aluna apontou esse desvio da qualidade, vocês acham que todo mundo vai fazer a verificação da balança todo dia? A verificação do pH-ômetro todo dia? Nem todo mundo, minha melhor amiga. Um amigo do primo Sim. na capinha do hormônio, aí ele tinha que comprar uma nova, específica para aquilo, uma nova mais cara, quase 4 anos. Compraram por R$300, beleza. Aí foram verificar, aí mandarim. E aí? Você lê mandarim? Você entende mandarim? É só pedir para IA. É. Negócio da Xing Ling Chong. Se o negócio não vem nem manual. Claro que não. Você vai ler o manual? Pra que É. essa Pergunta pro chat. Você já entrou nessa qualidade? Não tá, claro que não tá. Mandou
calibrado, pô. Tem que confiar. Quem vai ser o profissional que tem subsídio para chegar lá e mudar a ideia desse patrão? Eu não, você. Então, provavelmente, o controle de qualidade identificou o problema. Como esse desvio poderia ter sido evitado? Então, você, como profissional da garantia da qualidade, você tem que pôr esses lembretes lá no seu Google Agenda, dar um jeito de nunca esquecer esse trem. E conforme você trabalha, se habitua, você não deixa mais escapar esse tipo de coisa, né? Na verdade, você pode montar um dashboard no Excel que vai te aplicar para você com 30, 60, 90 dias. Exatamente. Exatamente. Aí, Por exemplo, na drogaria, você tinha o foco, procedimento operacional não padrão. Criou, deu todo mundo assinou, falou, ó, sei o que está escrito ali. Se você não conferir o que eles estão fazendo aqui, uma hora eles vão cagar para aqui. vão. Exatamente. Entendeu? Você tem que ver o que E eles estão fazendo, não sei se você viu ali. olha a complexidade disso dentro da farmácia sem manipulação. Agora imagina na de manipulação, agora imagina no laboratório da indústria. Eles estão seguindo o pronto, físico. É igual o pai. Eu, por exemplo, eu queria largar vocês e falar assim, ó, agora cada um resolve o seu estágio aí, que eu não tenho nada com isso, mas eu não posso. Eu tenho que pegar um por um, que vai lá e coloca que quer estágio sábado na manipulação. Em Barra Mansa. Eu tenho que pegar o cara que quer fazer estágio na farmácia municipal sábado, ele coloca lá que quer fazer à noite. Nem ele não sabe que não funciona à noite, só em horário comercial. Aí eu tenho que ir lá nele, especificamente, igual os casos omissos que eu pus na publicação que mandei para vocês. Falar, meu querido, o sistema público de saúde não funciona à noite. Você vai ter que fazer isso nas suas férias. Então tem que pegar na mão de cada colaborador que está contigo nessa. As BPF, nós já falamos, elas abrangem instalações e equipamentos adequados, higiene e controle ambiental, qualificação e treinamento dos colaboradores, controle de matérias-primas e materiais de embalagem, padronização dos processos produtivos, documentação e rastreabilidade de todas as etapas. Então, essas são as boas práticas de fabricação, estão dentro da garantia da qualidade, tá? É esse conjunto de normas aí que esses farmacêuticos têm que se obrigar a seguir. E isso vai fazer com que os medicamentos sejam produzidos de forma padronizada, segura e com qualidade consistente. Então, dá uma olhada aqui na legislação aplicável às boas práticas. Então, por mais que você não vá para a área específica de assuntos regulatórios da indústria, meu irmão, lá é legislação o tempo todo, Luiz. E legislação que muda, e legislação que você tem que se adequar para quando a fiscalização chegar, você ter todos os documentos comprobatórios a respeito. Então, só no que diz respeito aí, ó, às boas práticas, ó, de medicamentos, você tem a SRDC 658/2022 da Anvisa. São as diretrizes gerais de boas práticas de fabricação de medicamentos. Vou conseguir trabalhar com vocês isso, uma por uma? Não. Mas você tem que saber que esse negócio existe. Então, ó, quando você estiver na indústria e tiver ouvir a palavra boas práticas, você não pode pensar no professor Antônio na disciplina, você tem que pensar em Anvisa. Aí você vai colocar no Google assim, legislação, boas práticas de fabricação Anvisa. Aí vai aparecer RDC 658/2022. Dava para incluir essa legislação lá na deontologia? Não, porque tem questões mais pertinentes para a nossa formação, né? Principalmente a legislação do varejo. Isso aqui é muito específico, mas você tem que saber que existe. Para insumos farmacêuticos, é 654. Para produtos para saúde, diagnóstico in vitro, 665. Para alimentos, RDC 275, dependendo de onde você for trabalhar. Tá? Então, todas elas têm o mesmo viés, né, que são as boas práticas, mas cada um na sua área específica. Embora cada setor possua essa legislação, é isso que eu estou falando para vocês aí, todas elas têm essa mesma finalidade de garantir que eles sejam feitos com qualidade, que eles observem, né, no momento da produção, as boas práticas de forma universal. Tem os pilares das boas práticas. Ó. Primeiro começa com as pessoas, como a gente tinha comentado, as instalações dos equipamentos calibrados, capazes de atender corretamente, minimizar contaminações, etc. Os processos, então as pessoas têm que estar treinadas, né, muito bem monitoradas, capacitadas para fazer. Os materiais têm que ser de qualidade, não igual o nosso amigo comentou, um material lá da China que não tem nem Xing Ling.
E a documentação, que é quem garante que os processos foram feitos, porque se não há corpo, não há crime, se não tem documento, não foi executado. Pergunto para vocês agora novamente, ó. Se uma matéria-prima excelente for utilizada por um operador sem treinamento e um equipamento descalibrado e sem seguir um procedimento padronizado, teremos um medicamento de qualidade? Não adianta dar pérolas aos porcos. Tudo pode estar muito bem. O louco. Do que fazer o medicamento. O medicamento vai sair pior, né? Já uso o medicamento direto. E aí entram as boas práticas de laboratório também, que essas, pessoal, estão mais associadas ao controle da qualidade, porque no controle da qualidade é que vai ter a análise laboratorial, tá? Como é que tá aí? Vocês aguentam mais um pouco? Tá acabando. Eu acho que pela questão de prova já voltou as duas provas. Mais uma pergunta, então, ó. Se um medicamento excelente for analisado em um laboratório com equipamentos descalibrados ou procedimentos inadequados, o resultado do ensaio é confiável? Depende, se você não souber, você vai comprar. Hã? Você assina esse laudo, mestre? Sexto assim. Na nossa cabeça tá lá em dezembro. Peraí, mas o medicamento é excelente. Eu vi do lado para um excelente. Sim. Vai perguntar, Não. então vai comigo. Mas ele é excelente porque os dados do laboratório disseram que é, só que o laboratório está todo descalibrado. Como que eu confio nesse laudo? Só o tarô pode responder. Falou, não disse não, mestre. Tá acabando, pessoal. Lembra que são 4 tempos. Tabela. Eu gosto de tabela na prova, hein? Ó, boas práticas de fabricação versus as boas práticas de laboratório. Qual a diferença entre ambas, Luiz? As boas práticas de fabricação são aplicadas à produção do medicamento, garantem que o medicamento seja fabricado corretamente, controlam instalações, processos, equipamentos de produção, reduzem falhas durante a fabricação. É a prevenção, redução de falhas, é a garantia da qualidade. E as boas práticas de laboratório, aplicadas às análises laboratoriais, garantem que os resultados analíticos sejam confiáveis, controlam métodos, equipamentos, reagentes e registros analíticos, reduzem os erros durante os ensaios laboratoriais, análise laboratorial, controle da qualidade. Vocês conseguem agora associar garantia da qualidade com BPF e controle da qualidade com BPL? Posso fazer essa associação? Ou eu tô maluco, ou eu tô doido, deixa quieto, vocês entenderam ou fingiram que entenderam para tentar me enganar? O controle de qualidade está no BPL. Controle da qualidade com BPL BPL. e a garantia com BPF. Foi? Gente, Controle tem a letra L. aí, ó. Não tem. Garantia não tem e controle tem a letra L de BPL. Eu paro o carro embora. Garantia é BPF. Tá? E nesse sentido, a gente conversou bastante a respeito da documentação, não vou me alongar mais aqui, porque vocês estão morrendo já, calma. Que é só primeira aula, semana que vem tem mais. Essa documentação pertinente precisa ser recolhida e armazenada. Se você não tem essa documentação, você não fez. Essa documentação não pode ficar na estante do seu escritório. Essa documentação não pode ficar no lugar que possa ser hackeado. Cuidado. Então, ao entrar na indústria também, pessoal, tenha certeza de que você não pode compartilhar certas coisas com todo mundo, nem levar as coisas para casa, tanto na indústria quanto na farmácia de manipulação. Eu posso ter acesso, por exemplo, ao formulário de manipulação da Moderna? Não, é deles. Tá? E eu posso submeter a um ataque hacker aquilo lá e mudar as receitas de todo mundo? Também não. Então, existe toda uma lei de proteção de dados na indústria que a gente tem que cumprir, beleza? Então, o que não foi documentado é considerado como não realizado. Se um analista realizou um ensaio corretamente, mas não registrou o resultado, como a empresa poderá comprovar que aquela análise realmente foi realizada? Não comprova. Aí chega a Anvisa, recolhe o lote. Tá?
Então, aqui eu coloquei uma tabela para vocês, focado só na RDC 65/2002, relacionado com a questão de documentação. Então, olha a quantidade de documentos que você tem que reunir no processo de fabricação de um medicamento. E outra, esses medicamentos ficam lá e quando você recebe esse lote lá na sua farmácia para dispensar, a indústria tem que dar um canal, se você quiser, de te disponibilizar essa documentação para você ter acesso. Então, existe essa possibilidade, tá? O manual da qualidade, procedimento operacional, as quantificações que foram feitas e tudo mais. Então, pessoal, o medicamento ele pode levar apenas algumas horas para ser fabricado, mas a documentação gerada durante esse processo pode permanecer arquivada por anos. E quando a Anvisa chegar para inspecionar vocês acham que ela vai primeiro onde? Lá na produção? Ou ela vai chegar querendo a documentação que comprova como foi produzido o medicamento? Se analisa o resto do processo. Exatamente. Então perceba a importância da documentação. E aí, isso também tem que existir na farmácia sem manipulação. Se você não tem as receitas, Luiz, se você não está entregando as B2 e as amarelas lá na vigilância sanitária, Tem uma dúvida agora aqui. Só para na Unimed a gente tem um passa e vamos supor, acabou a luz do. Já sabe ali a precisão, que tem manual, tal, a gente checa o manual. E na farmácia tem esse, assim, acabou a luz, fatura. na farmácia já é tudo manual, né? Chega a prescrição para nós, do cliente. Todo mundo tem que guardar muito bem direitinho todas essas prescrições. Sempre tem o farmacêutico no momento da prescrição, então toda essa prescrição de produtos controlados, mesmo que seja um outro profissional. Isso é. Você fez estágio aonde? Na farmácia comunitária? Na Povão? Foi com a Fabiana? Aí, não sei quem que é. Então, ela guardava as prescrições lá e uma vez por mês ela levava tudo para a vigilância sanitária, receita A e B2, certo? Então, tem tudo isso aí. E se por exemplo, um outro profissional, no momento que o farmacêutico não estava lá, por exemplo, aceitou uma prescrição que era falsa? A farmácia tem que ter. Sim, não, eu sei, mas tem lá, para mim já era tudo. Informatizado? Automatizado? Não. Tem que ter disponível no laboratório, para todo mundo ver. Também. Todas elas são impressas. Não, todas não. Boa parte dessas documentações vai ficar virtual, mas tem os documentos que precisam ser impressos e disponibilizados. Mas tem que ser virtual. A indústria não pode deixar isso acontecer nunca, porque senão Mas aí eles têm produtos próprios. tem. Geral. Gasta-se muito dinheiro na indústria por conta disso, para proteger esses dados. É um local para vocês trabalharem também, se dominarem aí, ó, essa área da programação. Não é? E aí eu queria trazer essa parte de assuntos regulatórios, como eu falei para vocês, ó. Eu fiz uma pesquisa no LinkedIn. Coloquei lá assuntos regulatórios. Olha quantas vagas apareceram. 4.219 resultados. Depende do estado e vocês vão começar como júnior, né? Olá. Ah, mas se quiser assistir aula com a gente, fica à vontade. É. Ó, aqui, como analista, você não ganha, talvez, nem o piso. Você começa como analista. Mas, conforme o tempo passa e você se desenvolve, aí você sai de júnior para pleno, de pleno para sênior, aí vai aumentando a sua remuneração.
Mas, com certeza, dentro da indústria, você tem uma outra série de benefícios, né? Plano de saúde, seguro de vida, vale alimentação, entendeu? Então, olha essa aqui, ó, na lista de assuntos regulatórios, ó, de São Paulo, publicada há 3 semanas, mais de 100 candidaturas, promovida por... Está avaliando candidaturas, ó, candidatura simplificada. Aspen Farmacêutica. Existe pós-graduação em assuntos regulatórios no CTQ, tá? Essa aqui é a Aspen, tem essa ODC Life Science em São Paulo também, Hipofarma em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, MSN Laboratório, São Paulo, Brasil. Então eu já recomendo para vocês, se ainda não tem, façam o LinkedIn, pelo amor de Deus. Adicionem, pelo menos nós professores, para que a rede de vocês aumentem e vocês já comecem a procurar vagas de emprego aí, porque pode ser uma possibilidade, né? Oi. Só com a formação consegue. Por quê, Tatá? Para a indústria, é melhor que você seja recém-formado, para que ela trabalhe na sua formação. Diferentemente de um profissional que nem eu, por exemplo, já estou consolidado, já tenho meus vícios, a indústria não recebe bem esse tipo de profissional. Ela prefere te treinar desde cedo, subindo na carreira para te moldar. Então, saindo da graduação. Exatamente. As chances de vocês, saindo da graduação, serem selecionados numa vaga dessa é muito grande. Então fiquem atentos para isso aí. Tem que mudar para São Paulo, né? Os POPs, também já comentei com vocês a respeito. Vocês todos já fizeram vários POPs ao longo da graduação e no trabalho, né? Com certeza. Porque mesmo enquanto estudantes, dependendo de onde vocês estão trabalhando, tem que fazer o POP. Quem que vai atualizar? Vocês. É porque o pessoal não descobriu que o Luiz faz farmácia lá no hospital, senão ele estava fazendo POP lá direto. É chato, né? E aí eu coloquei um estudo de caso bem facinho. Uma indústria farmacêutica recebeu uma reclamação sobre um lote de comprimidos antihipertensivos. Ó. Durante a investigação, foram identificadas as seguintes não conformidades. A balança utilizada na pesagem estava com a calibração vencida. Então, teve a denúncia, a vigilância foi e verificou que a calibração estava vencida. O operador responsável não havia recebido treinamento do procedimento. Então, o fiscal da vigilância conversou com o operador. Qual foi a última vez que você recebeu treinamento? Treinamento? Que treinamento? O que é isso? Não sei. O POP de fabricação estava desatualizado. Então, o POP relacionado com a produção do medicamento estava em 2002. Igual a DCN de 2002. O registro de produção apresentava informações incompletas. Então, não tinha documentos adequados. O controle da qualidade identificou variação no teor do princípio ativo e reprovou o lote. Então, tinha dados de controle de qualidade que reprovaram o lote. O que vocês acham disso? Quais falhas estão relacionadas às boas práticas de fabricação? Controle de qualidade cumpriu corretamente a sua função? Mas não foi o controle de qualidade que identificou e reprovou o lote? Ele voltou depois. Deu pressão que deu o processo. A gente tinha que ter feito, vamos dizer, pô, será que tá errado? Vamos lá ver, pô, deu ruim. Só que aí, o que acontece? Eu falei tudo isso. Vai retirar um medicamento e de repente a gente vai gastar, sei lá, 500 milhões para poder fazer um lote com uma determinada empresa, ou com uma cidade, para poder, enfim. E esse lote vai ser cagado. E tá bom hoje a investigação. Exatamente. Como a garantia da qualidade poderia ter evitado esse problema? Vejam que são questões simples de resolver. Ó. Vocês conseguem responder com as próprias palavras. Mas você vai botar na prova assim, aí? Claro, mestre. Eu nunca enganei vocês. Vocês fizeram alguma prova minha que estava difícil? O meu pai. O lote deveria ser liberado para comercialização? Não. Não deveria. Isso aí. Aí tem as respostinhas ali. E aí eu queria colocar esse do Carisoprodol para vocês. Esse aqui é que é a cereja do bolo. Mas aí, volta lá no
Eu vou te explicar vou te passar esse slide, mestre. Não, ó. Por favor, olha lá. Não. Uma pergunta, 2, 3, 4, 5 justifique. Aí você coloca 5 perguntas, 2. Não vou fazer isso não. Ó, a prova vai ser 8 questões objetivas e 2 discursivas. Não. Segunda, a gente vai na primeira. Por exemplo, as 2 discursivas pode ser questão 1, A e B, entendeu? Já basta a Renata. A Renata Não falou pode que ser já só ela vai ser todas possível que ela Chico. Ó, a indústria farmacêutica identificou problemas recorrentes durante a fabricação de comprimidos de carisoprodol. As não conformidades observadas incluíam: os comprimidos estavam diferentes, em diferentes lotes, né? Estavam com alterações na quantificação do princípio ativo. E as características do comprimido também estavam diferentes. O comprimido está maior, está menor, está friável. Tinha desvios durante as etapas do processo produtivo. Teve dificuldade em identificar a origem das falhas. Diante desse cenário, foi aberta uma investigação pela equipe de garantia da qualidade. Isso acontece direto. Quando tem problema, abre essa investigação, todo mundo vai participar dentro da indústria. Onde vocês começariam essa investigação? Na documentação. Das matérias-primas, ó, antes de chegar no lote, da matéria-prima. Sacou? Será que essa matéria-prima estava adequada? Será que não foi uma troca de fornecedor? O tempo de armazenamento, às vezes está em quarentena, mas chegou lá, o ar estragou, ficou 3 dias mais. Se tiver verificar condições do laboratório, da balança, do ar, para estar tendo as condições no momento, nos dias em que aquilo foi feito. Depois, conversar com todo mundo que teve no processo. O cara que voltou a explicar. Sim. E é isso que eu queria, para terminar, estamos acabando já, fechar na aula com vocês, porque eu ajudei a trabalhar nesse problema. Hoje fechou a aula do semestre todo. Não, calma. Nesse problema, Nesse problema. Não posso falar. Compliance. mas tem artigo. Aqui, ó. Não fui eu, não. Eu não participei desse artigo, não. O que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, galera. As competências para estar nesses locais, porque eu simplesmente auxiliei e vi como é que aconteceu. Eu não tive, assim, gerência nenhuma do processo, não. Então, o carisoprodol, por exemplo, não tem na farmacopeia brasileira. Vocês já conhecem a farmacopeia brasileira, né? É lá que você vai procurar qualquer insumo que esteja sendo utilizado para a produção de um medicamento no Brasil. Se não tem, você vai para quem? Para alguma outra farmacopeia que tenha. No caso, a USP. Então, você ainda tem que ter, preferencialmente, para concorrer a essas vagas, a questão do inglês. Porque boa parte desses medicamentos você vai encontrar uma padronização melhor, uma descrição melhor na United States Pharmacopeia, né? Que é o caso aqui do carisoprodol. Então, essa é a página do carisoprodol na USP. 2025, tá vendo? Não tem. Não foi incluído ainda. Então, na investigação desse problema, você tem que acessar essas questões, né, que estão dentro da farmacopeia. Aí, por exemplo, ó, como é que você identifica o carisoprodol? Quando você desconfia da matéria-prima, você tem que ir lá nas condições de análise da matéria-prima para ver se ele era o que ele dizia ser. Então, ó, os testes de identificação espectroscópica. Nessa disciplina também a gente vai revisitar aqueles métodos de identificação de compostos. Cromatografia de camada delgada. A espectroscopia do infravermelho aqui, ó. Por isso que vocês tiveram isso na grade. Ah, mas eu tenho que dominar isso, saber de tudo? Não, você tem noção. Isso aí. Esses espectros têm digamos assim, uma padronização se esse composto é puro. Calma, Luiz, que agora é comigo, cara.
Aí dá uma olhada aqui, ó, o tempo de retenção do pico majoritário da solução da amostra correspondente à solução padrão foi obtido no ensaio. Aí ele põe o ensaio. Qual que é o diluente que eu vou usar para a matéria-prima carisoprodol? Acetonitrilo e água. Qual que é a solução A da cromatografia? Acetonitrilo e água 2575. Vocês sabem o que é 2575. Quando eu chego lá no primeiro período e pergunto isso, o aluno boia, mas vocês eu tenho certeza que já sabem, graças a Deus. E a solução B da cromatografia, ó, acetonitrila. Aí aqui já tem as condições cromatográficas, ó, o tempo de corrida, qual a porcentagem da solução A como fase móvel, da solução B. Então, na indústria, você tem que ser capaz de, ao trabalhar no controle de qualidade, ao participar da equipe que vai investigar isso, entender também de cromatografia. Refinada. Essas são as condições da USP. Você está com essas mesmas condições lá na sua indústria? Você tem acetonitrila? Não, eu troquei de solvente. Então, meu amigo, você tem que validar o seu processo. O que é validar? Comprovar que o seu método de análise e quantificação é tão robusto quanto esse, para poder identificar o carisoprodol. Sacou? Então, veja que você tem que pesquisar. Aqui eu cheguei em outra parte de um documento da USP, né, com os testes que são feitos na quarentena. Então, aqui na página 13, cara, você vê o carisoprodol aqui, ó. Cadê? Poxa. Me ajuda a achar aí, pessoal. Se ele aparecer, hein? Eu sei que tá na... Ah, lá, ó. Carisoprodol, branco, pó cristalino, tem uma característica de odor meio amarga, né? É um gosto amargo, né? Características de odor e gosto amargos. Ele é facilmente solúvel em álcool, em clorofórmio, em acetona e muito pouco solúvel em água. Esses são os testes que você faz na quarentena. Então, por exemplo, teve esse problema na produção, tem que ir lá ver se esse teste foi feito. Ah, não foi feito, e aí? Ou se foi feito, o resultado foi dado negativo e ignorado. E aí, outra capacidade que você tem que ter dentro da indústria é porque se deu errado, tem que investigar onde está errado, descobrir onde está errado, você tem que pesquisar na literatura como você vai fazer para consertar o negócio. É por isso que você tem que dominar a capacidade de pesquisar nos artigos científicos e adaptar esses métodos para você. Então, olha lá, ó, desenvolvimento de método e validação do carisoprodol e suas impurezas pela cromatografia líquida de alta performance, usando o detector ultravioleta. Então, esse é o fechamento da aula de hoje para mostrar para vocês, na prática, como que o trem é complicado, mas vocês conseguem. E eu acredito em vocês. Beleza? A gente vai, então, com mais 6 aulinhas teóricas para depois a gente chegar na prática e acabar com todas as práticas do laboratório multidisciplinar. Fala comigo, mestre. Sobre o TCC, eu expliquei